Nessa manhã de domingo de Páscoa, eu li o relato dos discípulos de Emaús em Lucas 24. Quando Jesus, após ressurgir dentre os mortos, caminha com os seus discípulos numa estrada. E todas as vezes que eu leio essa história, eu sempre me pego rindo, por causa da ironia e do caráter quase cômico dessa história, em que dois discípulos contam para Jesus, sem identificar quem Jesus era, a história do que aconteceu em Jerusalém, a respeito desse homem que era um profeta e que realizou grandes coisas, mas que morreu. Sempre me choca a ideia de que esses discípulos estavam andando com Jesus ressurreto. Discípulos que o conheciam, que sabiam quem ele era. E andando com ele, ouvindo-o falar, ouvindo-o descrever o testemunho das Escrituras a respeito dele mesmo e o tempo todo incapazes de perceber quem ele era. É interessante que quando eles estão relatando para Jesus as coisas concernentes à própria vida de Jesus, e quando eles chegam na sua morte e falam do túmulo vazio, eles falam: alguns dentre nós foram para o túmulo, encontraram o túmulo vazio. Aí eles dizem: mas eles não viram. Ou seja, eles encontraram o túmulo vazio e vai saber o que isso significa, mas a verdade é que ninguém viu Jesus. Isso me leva a pensar que esses discípulos tinham, em algum lugar da sua mente, a lembrança, a vaga lembrança de que Jesus havia dito que ele ia ressuscitar dentre os mortos. E certamente, quando eles encontraram o túmulo vazio, essa foi uma das opções que eles contemplaram. Será que ele ressuscitou? Mas os discípulos continuam dizendo: não, é verdade, o túmulo está vazio, a pedra pesada do túmulo foi deslocada, mas ninguém viu. A ironia, obviamente, é que eles estão dizendo isso para o próprio Jesus ressurreto. Ninguém viu. A história é irônica, é de certa forma hilária, mas ela reflete algo assustador. Reflete o fato de que, com os olhos fechados e com os corações fechados, a gente pode estar experimentando da presença de Jesus, e mesmo assim questionando a realidade da sua presença, ou incapaz de perceber quem ele é, ou a maneira como ele está agindo, ou a maneira como ele está se revelando. Eu fico pensando na minha própria vida, quantas vezes eu olhei para Jesus e disse: eu estou te procurando, mas eu não estou te vendo. E o Jesus ressurreto está de formas maravilhosas e inusitadas se revelando a mim, se mostrando a mim. E eu continuo preso na falta de evidências. Ninguém viu. O que é confortante nessa história é que os discípulos eventualmente veem Jesus. Eles veem Jesus quando eles convidam Jesus para a casa deles, mesmo sem saber quem Jesus era. Eles oferecem hospitalidade a um estranho. E quando Jesus quebra o pão, parte o pão diante deles, o texto diz que os olhos deles se abriram
e o coração deles o tempo todo queimando com as palavras de Jesus, agora é capaz de perceber quem ele era. A presença de Jesus é real. A presença de Jesus é maravilhosa. A presença de Jesus é verdadeira. Mas é preciso se quebrar. É preciso convidar. É preciso se expandir. É preciso se desprender da necessidade de certas evidências. Evidências que confortam a nossa mente, mas que não significam nada. Porque o que realmente convence é quando o coração vê, é quando o coração se abre. E quando a gente come com Jesus. Ele está vivo. E a gente pode viver nessa situação que a gente está vivendo. A gente pode olhar para o redor e dizer: ele eu não vi. Ou a gente pode abrir o coração, convidar Jesus e ter nossos olhos abertos para ver e perceber que Ele está lá o tempo todo. Deus te abençoe.